Sejam bem-vindos à televisão, mais especificamente à TV 1000, afiliada à TV Cultura. E mais especificamente ainda ao programa Nuances da Melodia, um espaço dedicado para percorrermos as artes musicais em Porto União da Vitória. Hoje contamos com o bailarino, escritor, professor, diretor técnico e artístico, mas ainda também comendador cultural e embaixador da paz, o senhor Tadeu Ribeiro. Tadeu Ribeiro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo jóia? Tudo do balacobaco? Olá, muito bem. Obrigado pelo convite. Como é importante, inclusive, a gente usar os meios de comunicação para projetar essa arte tão importante que é a música, e através da música realmente a gente constrói cultura, arte e cidadania. Então, obrigado pelo convite e estou aqui à sua disposição para os nossos telespectadores. Meu amigo, eu fico com uma felicidade irrefreada de tê-lo aqui, e você é uma pessoa cuja reputação o precede. Mas eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, lá para sua infância, lá na época de Minas Gerais, o teu início artístico, como você se descobriu e fazendo um link, ou como nós dizemos em francês, uma liaison, até a sua vinda às nossas amadas terras União da Vitórienses. Então, ao reportar-me meu tempo de criança, eu não tenho como dissociar a arte da minha família. Então eu sou quem eu sou hoje, pelo apoio que eu tive dos meus pais, do senhor João Ribeiro, em memória, e também de Virgínia Vieira, também em memória. Então a arte, tanto a literária, musical, a dança, sempre esteve muito presente no nosso dia a dia. E Minas Gerais é um estado que comunga a arte como formação, desde o barroco até o contemporâneo. E hoje, dentro desta linha bem contemporaneizada, a gente vê realmente essa expressão. Estudei em Belo Horizonte, depois vim para São Paulo e voltei a Belo Horizonte para complementar o meu curso de dança. Eu sou aluno do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgados de Belo Horizonte e, nessa trajetória, eu até não me preparei para ser um professor de balé. Um dos meus grandes sonhos era ser topógrafo. E consegui unir a arte da matemática dentro da trigonometria da topografia com a arte da dança. E deu esse resultado que hoje eu encontro muito importante aqui no Vale do Iguaçu, através das pessoas que estudam e que propagam a dança junto comigo. Então essa trajetória, ela veio, ao longo de praticamente 35 anos desde que eu estou aqui, e antes eu recebi um convite para substituir um professor na cidade de Pato Branco. E estou substituindo esse professor até hoje dentro das artes. Que bacana, e gostei muito que você citou a sua família, Eu acho que a família ela é muito responsável pelo caminho que nós tomamos e sempre de grande valia essa lembrança. Podemos dizer que a arte, nesse sentido musical, de dança, essas áreas, elas são dependentes uma da outra, E, inclusive, nas peças temos pianistas correpetidores que acompanham. Até o nosso queridíssimo amigo Jefferson fazia isso, há alguns anos atrás. E como que você enxerga essa relação, dança, música, e como que ela afeta o seu trabalho? Então, ao falar de dança e de música, a gente não consegue também dissociar a antropologia, Porque ao construir uma música, o compositor ele precisa estar inteirado de sua época ou da época a quem ele quer se reportar. Falando com mais especificidade sobre o balé clássico ele é patrimônio cultural da humanidade. O balé clássico, como eu trabalho, ele é acadêmico e ele também é catedrático. Inclusive, eu acredito que só a partir da arte acadêmica é que você consegue percorrer esse caminho, chegando ao Instituto Bauhaus, e mesmo a dança, a música contemporânea. Mas se você não tiver essa base erudita, você vai se perder na sua trajetória, você vai ficar sem identidade. Então, como que a música para o balé ela é composta?
Para que o balé clássico possa ser patrimônio cultural da humanidade, ele precisa buscar na comunidade esta base. Todas as músicas, desde o exercício do balé para o piano, ela é composta com base nas músicas populares de países, de culturas. Então a gente não consegue falar de balé clássico e de música clássica se a gente não passar por alguns países. Por exemplo, como a França, como a Itália, como a Alemanha e como a Rússia. Posso dizer que esses 4 países projetaram para o mundo a importância da música clássica como disciplina e também como arte que constrói para a cidadania. Dentro de uma escola de balé, nós temos um piano. Hoje, está muito comum a gente usar música mecanizada. No entanto, a música, ela não é somente para fazer barulho. Da mesma forma que a música respira, o bailarino também precisa respirar. Ele precisa estar nessa sintonia, ele precisa criar uma empatia e uma sinergia com a música. Então eu costumo dizer que quem comanda um espetáculo não é o seu diretor, é o compositor musical. É ele que reza na sua partitura o que vai acontecer numa sala de aula. É ele que reza na partitura, junto com quem constrói um libreto, o que o personagem vai interpretar para o balé, ou seja, a ópera que ele esteja conduzindo naquele momento. Acho que os grandes artistas por trás de tudo é primeiro o compositor e depois a figura do maestro, né? O maestro também é o grande músico atrás da expressão que ele procura para ser fiel ao que a composição, né, nos apresenta. Né? Porque assim, o maestro ele precisa estar em sintonia com o compositor. E às vezes o maestro é o próprio compositor e vice-versa também, né? Então assim, a gente não constrói nada sozinho. Então eu posso supor assim, né? Tchaikovsky, quando ele foi compor a trilogia mais famosa dele, que é O Quebra-Nozes, A Bela Adormecida e O Lago dos Cisnes, imagine, né, quanta conversa ele precisou dialogar com Marius Petipa, que é um francês que foi para a Rússia, que implantou de uma certa forma o balé acadêmico na Rússia, né? Como que o balé e a própria música se projetou para o mundo a partir da criação da Academia Francesa de Música e a Academia de Dança Francesa, exportando aquilo que ele tinha de melhor para o mundo. E naquela época, os países que tinham condições de comprar esses músicos eram a Rússia, através da mudança dos impérios. Então, Marius Petipa pôde ter esse contato com a Rússia, ter esse contato com Tchaikovsky, e numa conversa muito acirrada entre eles, acabou surgindo esse balé que hoje também é patrimônio cultural da humanidade, como eu citei há pouco, O Quebra-Nozes, A Bela Adormecida e O Lago dos Cisnes. Então, para ele compor a música, ele precisava saber do compositor do libreto o que ele queria com o personagem. E a partir daí, ele traz a dramaturgia para o palco através da música. Muito bem, meu amigo. Eu vejo que o balé tem uma grande intimidade com a cultura francesa. Inclusive, o rei Luís XIV era um fã assíduo de balé e criou a primeira academia lá em Versalhes, lá no passado, né, de 1600, meados de 1600. Eu gostaria que você comentasse um pouco dessa relação, dessa proximidade entre o balé e a cultura francesa. Exatamente. Olha como é importante, né? Ao falarmos de balé, a gente não pode deixar de fora a cultura italiana. De onde que surgiu o balé clássico? O balé clássico ele tem origem na Itália. Então o balé clássico eram as dancinhas populares da Itália, que foi passado para os interiores dos palácios, e quando Catarina de Médici casou-se com um francês, ela levou para a França essa tradição. E foi lá na França que se deu o aperfeiçoamento da dança, trazendo inclusive para as partituras aquilo que iria acontecer no palco. Então, com a criação da Academia Francesa de Dança, pôde-se fazer um estudo anatômico do que é a dança. Então, até então, de uma certa forma, dentro das composições de teatros, quem participavam eram só os homens, inclusive usando máscaras. Então, nessa projeção,
acabou-se as mulheres podendo participar, né? Inclusive, o rei Soliel, ele participou de um balé que ele compôs para ele, como figura central, como é o Sol. Então, ele fez esse espetáculo que durava 4 horas, tinha intervalo para o almoço, intervalo para o café da tarde, era um dia de programação, né? E isso foi, assim, evoluindo. Então, quando a França exportou para a Rússia os primeiros mestres de balé, o balé já chegou na Rússia com esta força acadêmica e também caminhando para o catedrático. Então, ao imaginarmos na França hoje o Teatro Ópera de Paris, né, que é um dos maiores balés do mundo, ele está inserido dentro desse contexto e transformou-se a linguagem do balé clássico como uma linguagem francesa. Então, por exemplo, toda a nomenclatura que é usada no balé, toda a composição de uma partitura para o balé, ela vai exatamente para o francês. Muito bem, muito bem. Muito bem explanado, meu amigo. Eu tenho uma performance que é minha favorita. É a performance do George Don no filme Les Uns les Autres, de 1981. É um filme que, inclusive, explora a arte num contexto enquanto ela, o seu fator de assistência social. Mas, de alguma forma, o George Don me marcou, e ele já morreu, né? Infelizmente, o saudoso George Don morreu em 92. E eu gostaria de lhe perguntar se você também tem alguma obra, uma peça, ou até mesmo uma performance isolada que o marcou, que o inspirou para as atividades que você realiza hoje. De uma certa forma, eu não posso sair muito da Tchaikovsky, né? Porque como eu cresci no seio de uma família onde incentivava a arte, a leitura, né, os contos infantis, a música de Tchaikovsky, principalmente o Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes, esteve sempre muito presente no nosso dia a dia. Mas ao falar, por exemplo, de George Don, não tem como a gente não falar de Maurice Béjart, né? Ele, como, se não me engano, ele foi o produtor, né, de Bolero de Ravel, que George Don dançou e que inclusive popularizou os tempos de Bolero de Ravel. Ele realmente marcou uma época. Para mim, os trompetes de Tchaikovsky, usado nos 3 balés nessa trilogia, que são muito similares entre eles, motiva a cada vez, e quantas vezes eu puder montar as obras de Tchaikovsky como fator de educação cultural, como fator de aproximação artística e cultural, e também como fator de cidadania, eu vou estar sempre à disposição de Tchaikovsky, entre outros, mas eu posso falar de Tchaikovsky, porque eu considero ele, dentro de todos os grandes iluminados da música clássica, para o balé, ele, para mim, é um dos insuperáveis. Falando em educação, em pedagogia, coisas que são tão importantes à cidadania, você tem uma escola, né? Uma escola que leva, inclusive, o seu nome, Tadeu Ribeiro, seu nome, sua assinatura, e, inclusive, essa escola integra, entre suas atividades, a música. Conta para nós um pouco como é que funciona para participar da escola do Tadeu Ribeiro, como estão os espetáculos, como está a agenda, por gentileza, meu amigo. Exato. Isso é importante, né? Porque foi criado em meu nome o Sistema de Ensino Tadeu Ribeiro. Esse sistema de ensino ele foi criado para ser um EAD e para ele ser também um ensino através de videoaulas. E em 2021 houve uma necessidade de ter uma escola física. Dentro dessa escola física eu não coloquei somente a dança, eu coloquei todas as artes que congregam para a formação. Então eu tenho desenho artístico, nós temos teatro, nós temos canto, nós temos música, temos o balé clássico e temos também as danças espanholas, entre outros cursos que nós temos lá. Todos esses cursos são formativos. Quando eu digo formativo, ele não quer dizer necessariamente falando de um título, embora o título também seja muito importante. Mas falei hoje, inclusive, com um dos pais dos nossos alunos, que a criança que tem acesso à cultura erudita, que tem acesso à cultura clássica, ela, na fase adulta, ela não vai se perder na identidade dela, porque ela vai dar todo esse conjunto
para poder ter essa formação. Então, o meu grande sonho ainda é formar um coral infanto-juvenil lírico, porque eu participei de um coral dos 9 até os 22 anos e achei que ele contribuiu muito na minha vida como integrante de um coral. Ele me ensinou a ter disciplina e entender realmente o que é uma equipe. Então, a música na sua individualidade, ela constrói a alma. A música na sua coletividade, ela vai construir uma sinergia entre os participantes, entre a plateia, e que realmente vai prosperar para uma grande nação. Uma grande nação, um grande povo, não se faz sem a sua cultura de base. E a arte, ela está aí exatamente para poder compartilhar com isto. Então, os educadores, conselho meu, os educadores, os formadores de opiniões que têm a oportunidade de usar a arte como meio de comunicação social para dar essa formação a essa juventude, porque este mundo é deles, não deixem de fazer, porque isso é muito importante. Nós estaremos preparando eles para o mundo e também preparando para nós uma velhice saudável. Está preparando para nós uma velhice onde nós seremos acolhidos pela mesma cultura que nós vivemos ao longo de todo o nosso tempo. Tadeu, mas e se eu quiser ir fazer aula lá na tua escola? Onde que fica? Fala para nós. Então, a Escola de Artes Tadeu Ribeiro, ela fica na Rua Marechal Deodoro, 341. Ela é anexo e congregado também com o Clube Ucraniano Kalena, do qual eu sou diretor também há 35 anos. Então, ali virou um centro de cultura artística, com dança clássica, dança ucraniana, que faz parte do Kalena, com música clássica, músicas folclóricas ucranianas, com toda essa cultura riquíssima que nós temos aqui no Vale do Iguaçu. Então, ela fica agregada junto ao Clube Ucraniano Kalena, repito, na Marechal Deodoro 341, em União da Vitória, sul do Paraná. Depois de falarmos de temas tão bonitos, tão nobres como a educação, a cidadania e, é claro, aonde que entra a música nisso, eu gostaria de Tadeu, fazer uma pergunta bem direta para você. Você que é meu amigo, que eu sou teu fã, do teu trabalho. E eu sei que você batalha pela boa cultura, uma coisa que é rara hoje em dia. O que é a boa cultura quando eu falo? É uma cultura sem interesse. É uma cultura que realmente a gente não só está falando e pensando em educação, cidadania e papel de música, mas estamos efetivando isso. E a sua fala maravilhosa, e eu vou para a pergunta de ouro. Uma pergunta que eu faço para todos que vêm aqui. Então vamos aqui. Tadeu Gonçalves Ribeiro, o que é arte? Olha, a arte é o que liberta a alma. A arte, se ela não libertar a alma, como diz Santo Agostinho, que nós libertamos de dentro para fora, nós vamos estar mentindo para nós mesmos. A arte, como você falou, que tem essa função, cidadã, a gente não consegue ser um bom cidadão se você não entender o que é liberdade. E você conseguir entender o que é liberdade, você vai entender através da prática da arte. Então, antes de tudo, ela liberta a alma. Depois que você liberta a sua alma, você vai saber qual é o segmento da arte, qual é o chamado da arte que você precisa. Então, a arte, ela é o ar que nós respiramos. Porque ao entendermos a alma como energia, eu não posso dissociar o ar da minha alma. Então ela precisa produzir bem-estar, sentimento de realização, sentimento de liberdade e principalmente a colaboração com o outro. Porque quando eu dirijo um espetáculo, quando eu faço um espetáculo, eu vou estar fazendo ele antes de tudo para uma plateia. Então, como diretor, eu não sento no palco. Como diretor, eu sento na plateia e de lá eu assisto o espetáculo que milhares de pessoas vão assistir. E esse espetáculo precisa me satisfazer tecnicamente, precisa me satisfazer enquanto harmonia no palco, e eu preciso sentir que o artista está se expressando
através do personagem que ele emprestou a voz para a música e emprestou o corpo para a dança. Então a arte é isto, é eu me permitir ser usado por essa energia que eu chamo de divindade. Às vezes, dentro das várias filosofias, podem ter vários nomes, mas não deixa de ser a energia. Então, quando você se permite ser possuído por essa energia, você vai construir a tua arte emprestando aquilo que não é seu, inclusive, que é o nosso corpo, porque o nosso corpo pertence ao universo. Então, quando eu empresto a minha alma para essa composição, eu estou cumprindo o meu papel de cidadão. Eu estou oferecendo o que eu tenho para contribuir com o outro. Tadeu Ribeiro, muito obrigado. Obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado.